Gurizada, o negócio é o seguinte, eu já sei que esse assunto vai causar polêmica, que vai dar desconforto, mas eu gosto e acho que esse tipo de comparação, ele não tem que ser encarado de forma colérica, epidérmica. Nesse vídeo aqui eu vou comparar quem é mais goleiro, Klemer do Internacional ou Danley do Grêmio. Quem jogou mais entre os dois? Vou fazer uma comparação e quero que você venha participar comigo, venha debater de forma saudável, pode divergir à vontade, mas antes te inscreve no canal do Menegas, dá o teu like, vem pra cá conversar sobre futebol conosco. Te inscreve aí, dá essa moral, dá essa força. E assim, ó, gente, esse tipo de comparação eu acho legal, eu acho saudável, porque são assuntos que eu gosto de conversar com os meus amigos ou com os meus familiares, quem jogou mais. Às vezes são épocas diferentes, mas sabe o que é? A gente não pode encarar o futebol com tamanha seriedade, com algo colérico, epidérmico, raivoso, excessivamente intenso. Tem um lado do futebol que é entretenimento, que é pra gente se divertir, pra gente divergir de forma saudável, sem rótulos, sem rancor, sem ódio. E eu acho legal esse tipo de comparação de times, de épocas diferentes, de jogadores. Até hoje os argentinos querem discutir Pelé ou Maradona e sobre isso a melhor frase do Pelé, né? Não, deixa os argentinos primeiro decidir lá quem jogava mais, se o Maradona ou o Messi, depois vamos conversar. Então eu acho legal e eu estou me propondo nesse vídeo. Lembrando, te inscreve no canal, dá o like. Estou me propondo nesse vídeo a comparar dois grandes goleiros. E não é porque eu vou dizer que um jogava mais que o outro que vai diminuir a trajetória ou a carreira. É só a minha opinião. É só a opinião de um jornalista que acompanha o futebol de forma profissional há 34 anos. Klemer ou Danley? Quem foi mais goleiro? Qual o melhor dos dois? Se eu tivesse que fazer o meu time, quem eu contrataria para ser o meu goleiro? Bem, em primeiro lugar, dois grandes goleiros. Danley marcou época no Grêmio do Filipão, a partir da metade dos anos 90. Klemer marcou época no Internacional, começou com o Muricy Ramalho, lá em 2002, aliás, antes do Muricy, depois ficou com o Muricy e com o Abel ganhou Libertadores, ganhou Mundial, o grande goleiro do Internacional a partir dos anos 2000, 2002, jogou 7, 8 temporadas no Internacional. Vamos olhar por títulos, antes da gente chegar no aspecto técnico. O Klemer na sua biografia, vamos falar aqui de títulos, né, gente? Vamos falar de títulos representativos, né? 3 vezes campeão carioca, as 3 com o Flamengo. 6 vezes campeão gaúcho, teve aquele episódio com o Juventude, que ele inclusive bateu um pênalti no final, né? Uma edição da Libertadores da América, também com o Internacional, um Mundial, 2006 com o Internacional, e uma Recopa Sul-Americana. Danley, 5 vezes campeão gaúcho com o Grêmio, todos os títulos do Danley são com o Grêmio. 5 vezes campeão gaúcho com o Grêmio, 3 vezes campeão da Copa do Brasil, importante isso, 3 vezes campeão da Copa do Brasil, uma vez o Campeonato Brasileiro, em 1996, ele pegou muito, uma Libertadores da América, em 95, e uma Recopa. Quer dizer, o Danley tem 4 títulos nacionais representativos, 3 edições da Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Os dois, cada um tem uma Libertadores, cada um tem uma Recopa, o Danley tem 5 títulos regionais, o Klemer tem 9, o Klemer tem um Mundial. Isso realmente pesa. O Danley não tem o Campeonato Mundial. Bem, nenhum deles, na minha opinião, se constitui de goleiro técnico. O Klemer não é um goleiro excessivamente técnico. Sabe quem é um goleiro técnico? O Marcelo Groy. O Groy é um goleiro com muita técnica de goleiro. Sabe quem não é um goleiro técnico? Quem não foi um goleiro técnico? O Goicoechea, da seleção argentina, do River Plate, que passou pelo Internacional em 95, também não era um goleiro excessivamente técnico. E eu acho que nem o Klemer nem o Danley são goleiros de grande técnica. O Klemer era um goleiro com um senso de colocação muito interessante, ele se posicionava muito bem, com uma saída de gol também interessante, ele tinha tamanho, ele saía bem do gol, e foi um grande goleiro. O Danley era um goleiro muito instintivo, também não tinha uma técnica apurada de goleiro. Emerson Leão, um goleiro muito técnico, Tafarel, um goleiro muito técnico, né? O Danley também não era um goleiro excessivamente técnico, mas ele era um goleiro, ele tinha 2 virtudes realmente muito relevantes. Primeiro que ele era um goleiro muito instintivo. Ele tinha uma capacidade
para saber onde onde o atacante ou o jogador iria chutar a bola, parecia que ele antecipava o movimento. Esse é o primeiro ponto. Segundo, ele crescia em momentos decisivos. Em clássicos grenais, especialmente, ele pegava muito. O Darley se constituiu de um goleiro que falhava quando podia falhar. O Grêmio ganhou o jogo de 5-2. Ele tomou 2 galos, 2 frangos, ok. O Grêmio perdeu o jogo por 3-0 e ele falhou em um dos gols. Então ele não falhava num jogo decisivo, num Grenal, ou num jogo decisivo contra o Palmeiras, ou num jogo decisivo de Libertadores. O Grêmio ganhou um jogo de 4-1. O Darley tomou um peru. Isso poderia acontecer. Então ele tinha essa característica, ele foi iluminado por isso. Quando ele falhava, eram momentos em que ele era permitido falhar. O Klemer, eu vejo que ele teve um ápice, um momento da trajetória dele, em 2006, especialmente, quando ele é decisivo, na decisão da Libertadores contra o São Paulo, nos 2 jogos, mas especialmente no jogo do Beira-Rio, e principalmente no jogo contra o Barcelona, que ele teve uma atuação de gala, de luxo, e talvez uma das maiores aí, vamos colocar entre as 5, 10 maiores atuações de goleiros aqui no Rio Grande do Sul. Goleiros de grandes atuações, como o Tafarel teve em alguns momentos. No próprio Internacional, teve na seleção principalmente, mas no Grenal do Século o Tafarel defendeu muito. Eu estava lembrando isso outro dia com o César Cidade Dias. O Leão teve grandes atuações no Grêmio, nas finais do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo. O Mazzaropi teve grandes atuações pelo Grêmio. O Manga teve grandes atuações pelo Internacional contra o Cruzeiro na final de 75, exuberante Manga. O Benítez teve grandes atuações, o Fernandes teve grandes atuações, o Marcelo Groy. Então, aquela atuação do Klemer contra o Barcelona, eu posso colocar como ela deve estar entre as 10 maiores atuações de um goleiro que tenha jogado na dupla Grenal. O Groy teve grandes momentos de atuações exuberantes. Então, realmente, aquele jogo foi um marco, aquele momento da trajetória do Klemer foi um marco. Na minha opinião, chegando ao ponto final aqui deste vídeo, quem foi mais goleiro? Quem é melhor, Klemer ou Darley? Quem eu contrataria para o meu time? Darley. Por quê? Porque eu acho que a trajetória do Darley é mais equilibrada que a do Klemer. Eu acho que a biografia do Darley é mais equilibrada. Eu acho, inclusive no jogo com o Ajax, o Darley teve uma atuação exuberante. Ele faz umas 3 defesas monumentais. Eu acho que o Darley foi um goleiro na sua trajetória mais regular que o Klemer. Ele teve sempre uma média, por exemplo, nota 8, 8,5, esta foi a média do Darley. Ele raramente ficou abaixo disso. O Klemer não. Eu acho que o Klemer oscilou mais. Ele teve um momento 10 contra o Barcelona, ele teve um momento 8,5, 9, talvez 9 contra o São Paulo, mas ele tem alguns percalços, ele tem alguns momentos em que ele falhou mais. Portanto, na minha opinião, sem demérito a nenhum dos dois, mas na minha opinião, Darley foi mais goleiro, era melhor, jogava mais do que o Klemer, e no meu time, se eu tivesse que contratar um dos dois, jogaria Darley. Mas o Klemer foi um baita goleiro, sem dúvida alguma. Não analise isso de forma colérica, epidérmica, intensa, não fique desconfortável, venha para cá divertir, falar de futebol comigo, te inscreve no canal, dá o teu like. Gente, é só o futebol e é só a opinião de um jornalista. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.